partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de maio, juntos com a igreja, estamos neste dia celebrando e festejando São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos do Senhor. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui na nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez temos a oportunidade de podermos nos encontrar através das ondas do rádio para este momento de partilha do Evangelho do dia e também estamos construindo juntos a nossa catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida, em nossa caminhada de fé, neste ano nacional mariano. Preparemos o nosso coração, aquietemo-nos por dentro, abramos o nosso espírito e assim nos preparemos para acolher a palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Ela vem, liberta e salva, algemada não está. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço,
e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz ao Pai e aos irmãos e irmãs. Nele encontramos o Pai, fonte e meta da nossa vida. O sentido último da nossa vida é a comunhão de amor com a vida de Deus, que está em Jesus e que Ele nos comunica. A Igreja escolheu o Evangelho de hoje por causa do diálogo entre Filipe, um dos santos comemorados, e Jesus. Diante de sua paixão iminente, Jesus conversa com os discípulos sobre o significado de sua partida para a vida dos discípulos. São palavras de despedida, uma espécie, digamos assim, de testamento. Antes de partir, Jesus abre o seu coração e revela o sentido último da sua existência. Os discípulos só podem estar preocupados. O que acontecerá conosco quando o Senhor não estiver mais entre nós? A resposta de Jesus é uma palavra de consolação. Não fique perturbado o coração de vocês. Caminho, verdade e vida. Existem 3 leituras possíveis para este versículo do Evangelho. A primeira: eu sou o caminho que conduz à verdade e à vida. A segunda: eu sou o caminho que leva pela verdade à vida. E a terceira: eu sou o caminho porque sou a verdade e a vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nos 3 casos, Jesus é o centro. Ele é o caminho. Este caminho está relacionado à verdade, que é para João a manifestação do amor de Deus em Jesus. Crer nesta verdade constrói no fiel a vida eterna, que é sentir-se também filho de Deus, sentindo e vivendo o amor. O Evangelho também nos diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Dessa forma, Jesus é o mediador, é a porta que leva os discípulos, as discípulas, ao encontro amoroso com o Pai. Trata-se de uma grande declaração da identidade de Jesus. O Evangelho também nos fala da necessidade de conhecer o Pai. Não significa aqui simplesmente uma compreensão pela razão a respeito de Deus. O verbo que é usado no original em grego fala de gnosko, que na verdade se refere a uma experiência, ao conhecimento como uma relação íntima entre 2 pessoas. Há também, meus queridos irmãos e irmãs, uma pergunta no Evangelho de hoje, na verdade um desejo brotado do coração dos apóstolos e colocado na boca de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, diz ele. Filipe fala com Jesus como se o Filho e o Pai fossem 2 pessoas separadas. O pedido lembra a solicitação de Moisés para ver a glória de Deus, como se houvesse a necessidade de uma manifestação poderosa
em forma de epifania, para que Deus fosse visto por todos, o que era típico lá no mundo israelita. Dessa forma, Jesus é tratado apenas como se fosse um simples mediador. E aí vem a resposta: quem me viu, viu o Pai. Não se trata, gente boa, de uma visão ocular, como um reconhecimento de algo que está diante de si. João já havia usado essa expressão lá no capítulo 6, para dizer que somente o Filho havia visto o Pai. Ver o Pai está ligado à compreensão de seu mistério pessoal, de uma compreensão na fé. Assim, Moisés também via a forma do Senhor. O texto ainda nos lembra que é o Pai que realiza as suas obras em Jesus. Ou seja, Jesus já havia defendido sua relação com o Pai a partir das obras que ele fazia. Contudo, as obras não podem ser entendidas como a ação de um milagreiro. Para o apóstolo São João, elas têm caráter de sinal, ou seja, algo permanente, cujo efeito é duradouro e revela uma realidade mais profunda. O texto ainda nos lembra: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, a fé é colocada como o caminho para a participação na vida eterna e de continuação da obra de Jesus. João estava preocupado com suas comunidades, que às vezes se sentiam sozinhas e abandonadas, sem a presença física de Jesus. Por isso propõe o melhor caminho: crer no projeto amoroso de salvação de Deus, manifestado na obediência de Jesus ao amor do Pai. Assim, todo aquele que está no amor garante viva a presença de Jesus no meio da comunidade. Por fim, o texto termina: se pedirdes algo em meu nome. Forma-se uma sinergia entre o Pai, o Filho e os discípulos. Jesus permanece agindo junto ao Pai, e os seus seguidores podem dirigir-se a Jesus confiantemente para que ele continue agindo no mundo. A comunidade cristã nasce de uma compreensão profunda da ausência do seu Senhor. Ele está ausente fisicamente, não há como negar isso. Por outro lado, porém, ele inaugurou um novo modo de presença. Ele está presente no amor recíproco, no amor aos inimigos, no amor até o dom da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos convida a viver o amor em nossas comunidades, para que continuemos a ser sinal de Jesus, que age neste mundo para toda a eternidade. Vamos concluir este nosso momento de oração, oferecendo a Deus, neste dia de São Filipe e São Tiago, uma pequena oração. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos ao longo de todo este ano construído uma catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Já fizemos toda uma caminhada
com Maria por meio dos evangelhos e também de outros escritos bíblicos. Na semana passada, começamos a falar sobre os dogmas marianos e naquela ocasião lembrava a todos a importância de nós conhecermos bem qual o papel dos dogmas, o que é um dogma em nossa caminhada, em nossa vida de fé. Eu quero ainda aproveitar este primeiro momento do nosso encontro de hoje para aprofundar algumas questões sobre os dogmas, sobretudo falando hoje sobre o dogma na história e lembrando nesta primeira conversa nossa de hoje alguns dogmas que são importantes e que constituem a nossa caminhada de fé. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, os grandes dogmas da Igreja surgiram nos primeiros séculos para resolver questões de fé que não podiam ser resolvidas somente pela Sagrada Escritura. Por exemplo, a Bíblia afirma que Deus é um só, o único Criador de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, diz que Jesus é Filho de Deus. Há momentos em que Jesus afirma no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Em outros, ele ora ao Pai mostrando que o Pai é diferente dele. O mesmo se diga do Espírito Santo. O Espírito não é Jesus, mas vem do Pai. Como é possível entender, então, que Deus seja um só, mas que também exista o Filho, o Pai e o Espírito? São três deuses? As interpretações eram muito diferentes, apesar de as pessoas lerem o mesmo texto da Bíblia. Isso acontecia também por causa dos diferentes contextos culturais nos quais o cristianismo se encarnou. No século IV, um grupo de cristãos defendia que Deus era um só, que se mostrava de jeitos diferentes para nós, como um artista que troca de roupa e de maquiagem no teatro, digamos assim. Ele apareceria de maneiras diferentes, mas seria o mesmo. Outros diziam que em Deus deveria haver escalas de importância. Deus Pai seria o Todo-Poderoso, Deus Filho seria subordinado a ele e por fim viria o Espírito Santo. Foram necessários muita discussão e alguns concílios até a Igreja formular a doutrina que conhecemos hoje como Santíssima Trindade, ou seja, nós cremos que Deus é um só em três pessoas. Elas têm igual dignidade e estão em relação umas com as outras: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. Os dogmas centrais do cristianismo católico foram formulados nos 5 séculos, digamos assim, os 5 séculos primeiros da nossa vida de fé, por meio de concílios, para responder a algumas questões que eram vitais na nossa fé. Estava em jogo, na verdade, o núcleo da identidade cristã. Quem é o nosso Deus? Quem é Jesus? Como se articulam a humanidade e a divindade na pessoa de Jesus? Como Cristo nos revela a Deus? O conflito de interpretações da experiência cristã chegou a tal ponto que se tornou necessário matizar afirmações, estabelecer limites para certas posições e discernir qual leitura era mais fiel à revelação cristã. Os grandes concílios ecumênicos de Nicéia, Éfeso, Constantinopla e Calcedônia resolveram grandes conflitos, especialmente na área da cristologia. Eles encerravam a discussão com um credo que sintetizava os pontos consensuais da comunidade cristã.
Refutavam também as afirmações que, após discussão, eram reconhecidas como deficientes, incoerentes ou contrárias à experiência cristã. Daí os anátemas e a qualificação de heresia para as posições que não eram aceitas. Na Idade Média, outros dogmas também foram definidos em sínodos e concílios, e a partir do século XIX, somente pelos papas, após consultar os bispos. Assim aconteceu com os dogmas marianos da Imaculada Conceição e da Assunção. Nos últimos 400 anos, no debate com os protestantes, os católicos reforçaram os dogmas e a tradição em detrimento da Sagrada Escritura. Valorizou-se o conhecimento da doutrina cristã baseada nos dogmas. No catecismo, por exemplo, a criança tinha de aprender de cor as verdades de fé. Porém, muitas vezes não entendia o que dizia, e foi crescendo a distância entre aquilo que as pessoas experimentavam pela fé e o que expressavam na doutrina. O Concílio Vaticano II ajudou-nos a compreender melhor o lugar e a função dos dogmas. Recolocou a Bíblia como fonte para a teologia e a liturgia. Mostrou como a tradição legítima da Igreja interpreta a Escritura e fornece elementos necessários para a vivência da fé. Reconheceu que nem todos os dogmas têm o mesmo valor. Alguns estão mais próximos do núcleo da nossa experiência cristã, e isso é importante para o diálogo com as outras igrejas e as outras religiões. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os dogmas centrais do cristianismo são ao mesmo tempo infalíveis e reformáveis. A infalibilidade reside no fato de que o dogma significa uma conquista irrevogável, que traz elementos vinculantes para a identidade da nossa fé. Contudo, por ser uma formulação humana, condicionada pelo tempo, o dogma é caducável e necessita ser reinterpretado. A reforma do dogma visa a suprir o descompasso da língua, aperfeiçoar as fórmulas usadas, purificar o esquema de pensamento, manter viva a verdade da revelação em sua relação com a existência humana e dar mais clareza e plenitude a esta verdade. Há, portanto, uma evolução da tradição e do dogma que diz respeito não somente à linguagem, mas a um aprofundamento do que Deus nos revelou. No Concílio Vaticano II, assim se disse num documento chamado Dei Verbum. Esta tradição, oriunda dos apóstolos, progride na fé sobre a assistência do Espírito Santo. Cresce como efeito a compreensão tanto das coisas como das palavras transmitidas, seja pela contemplação e estudo dos que creem, seja pela pregação dos que exercem a sucessão do episcopado. A Igreja, no decorrer dos séculos, teve continuamente para a plenitude da verdade divina, até que se cumpram nela as palavras de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como Deus é uma realidade inesgotável e sempre nova, o dogma capta algo real do mistério divino, mas de forma limitada. Necessita de novas abordagens no correr dos tempos, em que se aproximam do mistério de Deus, sem dizer a palavra final sobre ele. Embora se servindo da razão, o dogma não se reduz a um conjunto de fórmulas frias e exatas, como uma equação matemática, por exemplo. Manifesta, ao contrário, um sentimento de louvor. Só se compreende Deus
deixando-se fascinar por ele, abrindo o coração, a mente e o entendimento para a luz e o calor de sua presença irradiante. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, após o nosso intervalo, nós vamos então começar a conversar e a refletir sobre o primeiro dogma mariano, Maria como Mãe de Deus. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de nosso intervalo, nós nos aprofundamos um pouquinho sobre a questão do dogma. Agora realmente vamos falar do primeiro dogma que se diz respeito à Virgem Maria, o fato dela ser chamada como Mãe de Deus. Nós católicos recorremos a Maria muitas vezes na oração como mãe. Acreditamos que ela está tão perto de Deus e tão próxima dos fiéis que ouve nossos pedidos, dá-nos colo e zela pelo nosso bem. Essa verdade é afetiva, emocional, porém, à medida que avançamos na compreensão da fé, aparecem questionamentos sérios. Como pode um ser humano ser mãe de Deus, que é o Criador de tudo? Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso primeiro passo na compreensão deste dogma mariano é nos perguntarmos como surgiu este dogma de Maria, Mãe de Deus. Ninguém de bom senso duvida de que Maria é a mãe de Jesus. Todos os evangelhos afirmam isso com clareza. Marcos lembra que o povo de Nazaré chamava Jesus de filho de Maria. Mateus, ao falar da origem de Jesus, chama Maria sua mãe. Lucas conta de maneira poética e repleta de símbolos a anunciação a Maria. João nem a chama pelo nome, diz somente a mãe de Jesus. Já vimos que os evangelistas valorizam muito mais outras características de Maria do que o fato de ser mãe biológica de Jesus. Falam dela como mulher de fé, perfeita discípula, peregrina na fé, membro que permanece no amor de Jesus, mãe e guia da comunidade. O único versículo que exalta a maternidade de Maria está na saudação de Isabel, lá no Evangelho de Lucas. Como mereço que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Depois da ressurreição, os seguidores de Jesus voltam a perguntar, de forma cada vez mais profunda, quem é esse homem? E descobrem que dentro da figura espetacular do homem de Nazaré havia algo mais. Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado, uma novidade linda e incomparável. Deus nos amou tanto que seu Filho veio partilhar nossa existência. O cristianismo entrou em várias culturas da Ásia e do Oriente Médio,
que estavam sob o domínio dos romanos. Ao se enculturar, ele tomou muitos elementos do modo de pensar e de sentir desses povos. No Oriente, havia uma corrente de pensamento que fazia uma divisão radical entre o corpo e a alma, a matéria e o espírito. Era dualista, isto é, separava o ser humano em dimensões irreconciliáveis. Neste grupo, destacavam-se os gnósticos. Eles diziam que o ser humano é salvo pelo conhecimento da verdade, que vem da divindade e toca o espírito humano. O espírito é luz, o corpo é treva, diziam eles. Toda a maldade, que no fundo é ignorância, origina-se da matéria, também assim pensavam eles. Os gnósticos tinham muita dificuldade de aceitar que Jesus tivesse permanecido no útero de Maria durante 9 meses e que tivesse nascido envolvido em sangue e placenta como qualquer outro ser humano. Um ser divino, pensavam, não poderia ter sido contaminado com tantas coisas materiais. Então imaginaram que Jesus nasceu de repente, como pura luz. Passou pelo corpo de Maria como uma luz atravessa um prisma ou uma fresta da janela. Ou ainda, como a água passa rapidamente por um cano. Os pais e mães da igreja, que viveram nos primeiros séculos, meus queridos irmãos e irmãs, reagiram duramente contra essa tendência espiritualista que acabava destruindo uma das mais belas verdades do mistério cristão, a encarnação do Filho de Deus. Eles afirmam que a maternidade de Maria é real, verdadeira, concreta. O Filho de Deus se faz ser humano para que nós possamos provar mais intensamente da divindade. Numa homilia do Natal do ano de 373, Santo Atanásio assim lembrava ao seu povo: Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que criou todas as coisas desde a eternidade, se converteu hoje em nosso Salvador ao nascer de uma mãe. Quis nascer hoje no tempo, para conduzir-nos até a eternidade do Pai. Deus se fez ser humano para que o ser humano se fizesse Deus. Hoje se faz ser humano o Senhor dos anjos para que o ser humano possa comer o pão dos anjos. Meu querido amigo, minha querida amiga, quem não se emociona diante de um presépio, ao sentir que o Deus tão grande e infinito assume nossa humanidade limitada e nasce como uma criança frágil? Santo Efrém, que viveu também no século IV, diz que a encarnação de Jesus Cristo no útero de Maria é o grande sinal de solidariedade de Deus com a humanidade. Nas suas mesmas palavras, Santo Efrém assim o diz: um prodígio é a tua mãe. O Senhor entrou nela e se tornou um servo. Entrou nela aquele que é a eloquência mesma e nela se tornou mudo. Entrou nela o tom e forçou a sua voz ao silêncio. Entrou o pastor de todos e nela se tornou cordeiro. O seio da tua mãe subverteu a ordem das coisas. O Criador de tudo, nele entrou rico e saiu mendicante. Nele entrou excelso e dele saiu humilde. Entrou como herói e no ventre tomou consigo a veste do temor. Nele entrou aquele que nutre a todos e aprendeu a ter fome, o que sacia a todos e aprendeu a ter sede. O que veste a todos, deste seio saiu nu e privado de vestes.
para dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus de fato tinha passado por uma gestação normal, que era um ser humano de verdade. Alguns pais e mães da igreja diziam que Maria era aquela que engravidou, esperou e pariu o Filho de Deus. Assim, grandes nomes da igreja, como Orígenes, Basílio, Epifânio e tantos outros, usaram a palavra grega Theotokos, que foi traduzida por Mãe de Deus. Essa expressão é usada em algumas orações a Maria, como o conhecido sob a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, oração esta que data do final do século III. O dogma da maternidade de Maria surge no meio da discussão sobre a pessoa de Jesus. Os cristãos dos primeiros séculos debatiam com muito entusiasmo, rezavam e buscavam compreender aquilo em que acreditavam. Pairavam no ar muitas perguntas sem respostas. Uma delas era: como Jesus, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pode conciliar dentro de si duas coisas tão diferentes? O bispo Nestório e o seu grupo defendiam que a humanidade e a divindade de Jesus, embora estivessem na mesma pessoa, eram bem delimitadas. Usando uma analogia, uma comparação moderna, seriam como dois andares de uma casa que somente se tocam pela laje. Em consequência disso, Nestório dizia que Maria só poderia ser denominada mãe de Cristo e não mãe do Filho de Deus. A maternidade, segundo ele, diria a respeito somente à dimensão humana de Jesus, ou na comparação que fizemos antes, somente ao andar térreo. As afirmações de Nestório, que era bispo de Antioquia, provocaram muita discussão e polêmica. A problemática foi resolvida num concílio, o famoso concílio de Éfeso, no ano de 431. Seguindo o parecer de São Cirilo de Alexandria, o concílio reafirma a unidade da pessoa de Jesus. Em Cristo, há uma comunicação tão grande entre o humano e o divino, que as realidades profundas vividas por Jesus de Nazaré tocam a sua divindade. Não foi somente a dimensão humana de Jesus que nasceu, cresceu, aprendeu, viveu, sofreu e se alegrou conosco e por nós. Assim, em consequência, Maria é mãe de Jesus Cristo, não somente de sua humanidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso compreender também que não se tratava somente de uma discussão entre duas pessoas, mas do conflito entre duas visões teológicas representadas respectivamente pelas igrejas de Antioquia e de Alexandria, uma de tradição oriental e outra de tradição ocidental. Vejamos um trecho da carta de São Cirilo a Nestório, que foi assumida pelo concílio de Éfeso. A carta de Cirilo diz assim: as naturezas humana e divina se juntam em verdadeira unidade, e de ambas resulta um só Cristo e Filho. Pois não nasceu primeiramente um homem comum da Santa Virgem, e depois desceu sobre ele o Verbo de Deus. Mas sim, unido desde o seio materno, se diz que se submeteu a nascimento carnal, como quem faz o seu nascimento da própria carne. Desta maneira, os santos padres não tiveram receio de chamar Mãe de Deus a Santa Virgem Maria. Este concílio de Éfeso ainda afirma assim, que Deus é, segundo a verdade, o Emanuel, e por isso a Santa Virgem é Mãe de Deus.
pois deu à luz carnalmente ao Verbo de Deus feito carne. A fórmula da união busca um consenso entre a visão das igrejas de Alexandria e de Antioquia no ano 433, assumindo a expressão de Éfeso com alguns matizes. Diz assim o trecho do concílio: segundo a inteligência desta inconfundível união da natureza humana e divina em Jesus Cristo, confessamos que a Santa Virgem é Mãe de Deus, devido ao Verbo de Deus ter se encarnado e feito ser humano, e por haver unido consigo, a partir da mesma concepção, o templo que dela tomou. No ano de 451, o Concílio de Calcedônia resgatará a contribuição de Nestório. Para evitar o erro de entender que Maria fosse a mãe da Santíssima Trindade, o concílio diz que ela é mãe de Deus segundo a humanidade, ou seja, ela é mãe do Filho de Deus encarnado. O dogma da maternidade divina de Maria tem uma forte incidência na vida cristã. Teologicamente, perguntamos como é a relação de Maria com a Trindade. Existencialmente, buscamos compreender como essa dimensão materna diz respeito à comunidade eclesial e a cada ser humano. Por fim, perguntamo-nos o que Maria tem a dizer para as mães dos tempos de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, creio que esta primeira reflexão que fizemos sobre o dogma da maternidade de Maria já foi suficiente para nós compreendermos todo o caminho que foi percorrido para que este dogma pudesse se estabelecer como uma verdade de fé. Mas, como o dogma é sempre uma grande riqueza, precisamos ainda nos aprofundarmos em vários elementos que este dogma provoca-nos. Como, por exemplo, precisamos pensar a dimensão teológica da maternidade de Maria. Precisamos ainda refletir sobre a sua dimensão antropológica nessa questão da maternidade. Precisamos ainda nos aprofundarmos na dimensão existencial de Maria como mãe, e assim depois ainda construirmos uma reflexão sobre essa mediação materna da Mãe de Deus e o que ela tem a contribuir com o diálogo ecumênico